Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão. E eu sou a Thaís Alves. E essa semana, você que está ouvindo aí o nosso DWBRcast mais uma vez, está aqui conosco, essa semana é diferente, inclusive até a nossa abertura foi diferente. É verdade. A gente geralmente tem aquele momento de fazer, né, a aberturinha, a gente até fala aquela sobre frasezinha, isso. né? A gente vai falar sobre isso agora, depois. Isso. Mas dessa vez a gente tá gravando essa abertura aqui, uma abertura bem rápida, porque a gente tem todo um programa já pronto, que a gente gravou, qual foi o dia mesmo? Me lembra? Foi no sábado, dia 10, que a gente fez o evento lá na FENAC, Sim, né? Sim, exatamente. A gente fez aí o nosso bloco de Carnageek, né? O carnaval da merdalhada, a galera que estava fugindo dos bloquinhos. Foi poder ter um bloquinho um pouco diferente. Bloquinho diferenciado. Bloquinho de Dr. Who. Exatamente, lá na FENAC da Paulista, que o pessoal... A gente tem, né, os contatos com a Livraria Cultura, e parece que a Livraria Cultura e a FENAC agora é uma coisa só, né? Uma comprou outra, não sei qual comprou qual, enfim... acho que foi a Livraria Cultura que comprou a FENAC, enfim. E aí eles sempre chamam a gente para eventos, tinha um tempo que a gente não fazia, e chamaram a gente para fazer parte do dia de eventos, né? Na verdade, foram 2 dias que estavam rolando de vários eventos nerds pela Livraria Cultura e pela FENAC, e a gente foi agraciado com essa, que foi no sábado, né? Foi no sábado, e a gente achou que não ia ninguém, a gente tava torcendo pra ir pelo menos 10 pessoas, na verdade. Ninguém se tava calhando. A gente sabia que alguém, sempre que a gente faz evento, vai uma galerinha, né? Sim. Mas a gente não tava esperando que desse tão certo. É, porque geralmente feriado não vai muita gente, mas... Graças a Deus somos surpreendidos de forma positiva. Foi bastante gente, tinha gente de pé. Tinha gente de pé, tinha gente sentado em saída no de segurança. Chão, é verdade. Foi bem legal. A gente agradece a todo mundo que, né, compareceu, saiu de casa, foi até lá ver a gente. Foi bem gostoso, foi bem legal. Sim. A gente sabe o quão difícil é sair em feriados, né? É poder... Porque transporte, não sei se tem carro, né? Mas quando você pega transporte público de feriado, geralmente é meio chato. Mas isso não impediu a galera, e a gente tinha de tudo que era jeito gente ali, né? Tinha pessoas mais velhas, tinha pessoas da nossa cidade, tinha adolescente, tinha criança, cara. Tinha galera de 11 anos, 10 anos dando show lá. O fandom de Dr. Who, ele é bem variado, né? E segundo a moça lá da FENAC, muito bem comportado. Então, obrigada pra quem se comportou direitinho. Somos um fandom exemplar. Olha aí que beleza. Na verdade, a gente quer agradecer também a Suma de Letras, porque eles deram 3 livros pra gente sortear lá pra galera. Foi bem legal. Então, obrigada aí pela parceria. Obrigado pra todo mundo. Eu acho que a gente vai até agradecer depois no final do dia, né? O que aconteceu foi o seguinte, a gente assistiu mais uma vez o Twice Upon a Time num telão, né? A gente tentou passar aí o mínimo de experiência, de imersão que foi pra quem foi no cinema. Pra quem tava na FENAC também, assistimos os episódios, e pra não falar de novo do episódio, pra ter mais um podcast, a gente tem 2, a gente resolveu falar de regeneração. Então esse é o tema, se bem que você viu o título desse podcast, você deve ter sacado já, mas esse é o tema desse podcast, é sobre regeneração, é sobre por dentro da série, por fora da série, o que a gente acha que é, teoria sobre regeneração, série qual é a clássica, nossa visão, série moderna, livros, a gente pegou a regeneração em todos os âmbitos, né? E o mais importante, não só nós, que normalmente grava só eu e a Thaís, né? E às vezes, por exemplo, nesse caso, quem deveria estar gravando aqui a abertura com a gente era o Bárbaro, né? Que ele participa desse podcast com a gente, e não está, porque estão gravando bem depois. Mas esse podcast não teve sua participação do Bárbaro, ele tem a participação de todo mundo que estava lá. E é muito gostoso quando é assim, né, cara? A gente pegava, a gente tava falando, conversando, e quando a pessoa ficava afim de participar, ela levantava a mão, o microfone ia a ela, e ela tava dentro do WBcast, cara. É pra isso que essa é a graça, é você poder ter essa interação com todo mundo, e a gente conseguiu. Eu até falei lá na hora, né? É diferente quando a gente lê o e-mail na semana seguinte. Sim. Ali é tempo real. O timing, né? É muito legal, né? Foi bem gostoso. É muito legal. Enfim, vamos parar de lero-lero, vamos falar de enrolação. E vamos aí voltar no tempo pro último sábado. Talvez, bem, esse podcast é na sexta-feira. Então, no sábado passado, pra você que tá ouvindo no quase dia uma do lançamento. semana. Isso. Exatamente. O que foi o nosso bloquinho de carnaval lá na FENAC, onde falamos de regeneração pós, mais uma vez, de toda essa planeta. Então, vamos lá, vamos embora. Simbora! Vamos começar? Vamos começar. Vamos falar da regeneração? Legal. Eu vou jogar, porque eu sei que vocês começaram a vir em épocas diferentes, tá bem? Peraí, vamos se apresentar, né? Eu sou o Fred, do Dr. Brasil, não sabe? Você não vai fazer a abertura? Não, mas aí tem que pensar, aí demora. Tem que pensar. Depois eu boto, depois a gente faz uma abertura. Peraí, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Toda vez que a gente vai gravar podcast, assim, pensa numa abertura. Tipo, meu nome é Thaís Alves e blá. Isso demora uns 15, 20 minutos. É verdade. Teve um dia que demorou mais de meia hora. É verdade. The Eaters of Light eu demorei quase 1 hora. Então é meio complicado. Eu e o Bárbaro, geralmente, a gente consegue até bem rápido, mas até eu demoro mais. A vantagem de eu não morar com eles é que eu assisto em casa, aí quando eu tô indo pra lá, eu já vou pensando. Se bem que não é como se ele tivesse muito tempo. Eu penso em 2, geralmente. E uma eu sempre jogo fora. Eles pensam em 3 e eu não pensei em nenhuma, mas tudo bem. Não pode compartilhar. Enfim, não pode. Mas essa aqui
Essa menina aqui de 13 é a Thaís Alves, do Dr. Brasil. Oi. E esse menino aqui é o meu Nardô da minha vida. O meu grande amigão, o braço direito, o Bárbaro Correia, que grava com a gente. Bárbaro. É verdade, que grava com a gente sempre, não fica corado não, hein? Que fica, sempre grava com a gente os podcasts da série clássica e quando tem temporada ele sempre vai lá em casa, porque é vizinho, né? Mora do lado, 5 minutos ele tá em casa. Tá ali, e, né, chega até sem avisar. Grande cara, é verdade. Lá em casa... Não tem problema não. Eu faço questão que você faça isso. Pode chegar. Eu faço questão que você faça isso. Não... Tá ali já em cima da caixa de som, né? Porque aquele é o nosso aparato de gravação do podcast, chama celular. É um aparato vamos esperar que ele não esteja... profissional. Vai estar meio estourado, mas fazer o quê? Depois eu reduzo o chiado. Sem problema. Vamos lá, regeneração. Thaís e Bárbaro. Qual foi a sua primeira regeneração? Assim, né? Não... Assim, duas coisas, né, na verdade. Qual foi a primeira que você viu, que provavelmente vai ser a mesma, e qual foi a primeira que você viu sendo aquele doutor? No caso eu entendi. Dele que viu o 12 virar 13 e foi o primeiro. Quando eu comecei a assistir a série já estava rodando. Sim. Estava na época da 5ª temporada, 2010, 2011. Então, eu tinha já visto uma regeneração do 9 pro 10 quando eu estava assistindo. Tá, ok. Foi traumático. Era isso que eu queria. Qual foi a sua... Foi traumático. Você sentiu? Porque quando eu comecei a ver Dr. Who, eu não sabia que ele regenerava. Tá. Entendeu? Eu não sabia. Então, eu dei um Google em Dr. Who e nas imagens apareceram vários caras. E eu não sabia o que era aquilo. E minha amiga que me apresentou o Dr. Who, ela falou assim, ele vai mudar. Aí eu, como assim ele vai mudar? O que acontece? Ela, ele regenera. Eu, o que é isso? Né? Eu não sabia. E eu me apeguei muito ao Eccleston, né? Sim. Eu me apeguei muito, porque ele é um grande ator. Doutor, né, cara? As histórias dele foram muito boas. Ninguém pulou 9, tá? Quem pulou 9 pode ir embora. Ninguém pulou 9 tá? aqui, né? Eu não quero ter que puxar a orelha de vocês 9. Ao vivo, né? Eu me apeguei muito. Gente, Dr. Who não é corda pra ser pulado, tá? Não pulem o 9, cara. Não pulem nada. Não, eu não pulei. Eu comecei do 9. Ele foi meu primeiro doutor. Eu tava muito apegada. E quando ele regenerou, eu falei, eu não vou mais ver. Olha aí. Que é o trauma, né? Eu não vou mais assistir. Porque eu odiei o Tennant. Acontece. Eu odiei o Tennant. Falei, não, eu não quero você. Volta outro. É o cara do Casanova, né? Não, eu vi Casanova depois. Mas assim, tipo, eu não queria ele. Foi horrível. Eu não aceitei de cara. Claro que assistindo... Nossa, o cara é legal, o cara é o doutor, ele é o mesmo cara. Essa sensação, ele é o mesmo cara. Mas foi difícil, demorou uns 3 episódios pra eu me acostumar. Bárbaro. Bom, na verdade eu não tive tanto esse problema, porque quando eu comecei a assistir, as pessoas que me apresentaram episódios soltos. Assiste esse aqui. Então eu assisti. Sim, assisti Blink, assisti Rose também, então eu já tinha visto os 2. Eu falei, mas é outro cara. Não, ele muda. Tá bom. Então assim, pra mim, quando eu vi ele regenerando, passando do 9 pro 10, falei, tá, já sei, então... Você já tava brifado, né? Então já não teve tanto impacto assim. Mas de certa forma é chocante. Eu acho que muitas pessoas, assim como você, tem esse problema com o Eccleston, que você fala, putz, ele é mó legal, não sei o que, passou a temporada, tchau. Gente, mas e aí, né? E aí? E não tem mais nada? Não. Quando eu assisti isso lá, há muito tempo atrás, quase 10 anos atrás... 1900... Não tanto. Mas eu também, porque eu pesquisava muito sobre coisas de viagem no tempo e eventualmente caí em Dr. Who e eu fui... Ele estava tentando viajar no tempo. Também. E aí eu peguei pra assistir, né, daquele jeitão que todo mundo sabe. E aí eu vi... Eu não sabia por onde começar, né? Eu não sabia se começar por 60 e pouco, eu não sabia se começar por 2005, eu não sabia se era rebutada, se não era. E aí, pra facilitar, qual é a fase de achar? Essa aqui é 2005, então vai. E aí, de cara, já foi estranho, porque na minha cabeça leiga, o doutor era tipo um doutor mesmo. Tipo um doutor, tipo House, tipo Doug Hauser. Atenção, doutor Rancho Cruz, por favor. Exatamente, era um médico e não era. Aí eu já fiquei meio assim, mas no primeiro episódio, que a Rose é aquele problema, você tem que ver... with a grain of salt, né? Você tem que ver sabendo que é bom, mas é aquele bom daquele jeitão. E aí é maravilhoso. E aí eu me apaixonei. Eu me apaixonei e fui seguindo. Quando rolou o final, né, do Eccleston, que virou o Tennant, eu também tive essa reação. Só que, como eu já estava imaginando que
se acerta a D63, alguma maracutaia eles tinham que fazer. Maracutaia. Só que na minha cabeça era algo, que eu até comentei quando a gente estava antes de ver o episódio, que era algo no estilo James Bond. Mudou. Ah, por quê? Mudou, entendeu? É o mesmo cara. É o mesmo cara, só tá completamente diferente do mesmo cara, entendeu? E aí eu vi que tinha uma explicação, e isso pra mim, eu acho que deu efeito contrário, eu acho que eu fiquei mais ansioso ainda pra ver isso acontecer de novo, entendeu? Apesar de eu gostar muito do Eccleston, mas eu não sei, cara, porque tem uma mágica por trás, né? Ainda mais quando você... Eles explicaram, né? Eles colocaram a explicação da regeneração dentro da série, que se chamava renovação, né? O renovação, rejuvenescimento, eles falam também. Então, assim, é legal eles terem incorporado, que foi isso que manteve Dr. Who viva até hoje. Exatamente. Com mudanças, assim, não mudanças, né? Mas ela vai ganhando, a regeneração em si, ela vai ganhando nuances ao longo do tempo, né? Ela vai ganhando algumas explicações, algumas não dão muito certo aí, você deixa assim do ladinho, assim, finge que não aconteceu, mas... Tipo o quê? Por exemplo, o Brain of Morbius, episódio do Quarto Doutor, onde a gente vê várias caras do Doutor, que era antes do Hartnell, mas aí, na verdade, esse é o primeiro, e aí começa a colocar outras coisas no meio. A gente vai falar um pouco sobre isso, a polêmica dos Looms, que é o jeito que os Senhores do Tempo podem ou não nascer. É verdade. Mas enfim, a regeneração pra mim, ela... Peraí. Vamos lá, microfone. Oi, eu sou a Renata, eu sou de Santos. Caravana de Santos, Baixada Santista. Pode falar. Não, a do 4 pro 5, com aquele Watcher. Isso, Watcher. É uma coisa também... Que até hoje não foi muito explicada. What the fuck? Ele entende mais do Watcher do que eu. Esquisito, né, cara? O Watcher, ele... É o tipo de coisa que não é que eu não goste, mas ele é tão... Qual é a palavra? Não visual, né? Estranho. É meio cringing, você vê, tipo, ele é uma... Pra quem não viu, o Watcher, ele é tipo um blob gigante. Ele é uma... Parece que você pegou um monte de leak paper que tava meio seco e derramou e fez um bonequinho. Isso é o Watcher, é tipo uma múmia, Enfim, ele parece um espantalho meio errado, assim. Todo pintado de branco. Então, a regeneração do 4 pro 5 é essa coisa meio estranha. Eu não gosto muito também da regeneração do 6 pro 7. Porque, né? Mas por causa da gambiarra por causa da gambiarra da peruca. Mas isso foi ter explicação décadas depois, né? Não a peruca, mas... Não a peruca, mas a peruca era um miojão que tava lá. É uma coisa meio estranha. E a gente tem os vídeos na internet, você pega a regeneração de outro, você vê a evolução da coisa até chegar no Raio Dourado. O que era um medo meu, até do Moffat querer mudar e refazer a regeneração do primeiro pro segundo. Então, é engraçado você falar isso, porque em An Adventure in Space and Time a gente tem um outro ator que faz o Patrick Troughton. Que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Parece um cross pobre disso. É completamente diferente, né? E esse cara foi que fez aquele episódio que é bem ruim, que chama Sleep No More. Ele é o aquele que não deve ser nomeado. Pois é. A gente conheceu uma menina que gosta de Sleep No More, ela é super legal. Verdade. Um abraço a você, inclusive. Sleep No More do Capaldi, tem o mesmo ator. Mas... Não, é outra menina. Enfim, mas o que mais? Fale sobre regeneração. Vai. Não, mas o bom da moderna é que ela equivale todas. Sim. Todas são iguais. Ela coloca tudo na mesma forma e, olha, vamos assim. No começo é tudo muito bagunçado, mas é tudo muito... No começo você diz em 60 e pouco. Ok. É tudo muito Doctor Who. Vamos fazendo a mitologia da série ao longo da coisa. 2005, a coisa mais segmentada, é uma coisa mais... certinha, mais arrumadinha, assim que funciona, papapá. Quando dá, né? Quando dá, né? Quando o orçamento permite. Quando não tem Sherlock passando, né? Quando não tem Sherlock. Não, é verdade. Mas não pode reclamar, herdamos os aparelhos de... É verdade, de filmagem. de Sherlock. O cenário também. Não... Tudo. O veneno. Não.
Na verdade, essa coisa da parte técnica da regeneração, que na clássica era de um jeito, na moderna é de outro jeito, eu acho que a gente tem que pensar nisso de uma forma mais ampla. Tipo, então a gente supõe que na série clássica também tinha o raio dourado, sabe? Tipo, mas era preto e branco, a gente não via. Sabe? Tipo, a regeneração sempre acontece assim, porque até quando não é o doutor, tem o raio dourado. A River tem raio dourado, a General tem raio dourado. Sim. Então, todo mundo regenera assim. Tem uma coisa muito interessante a gente falar, porque quando a gente pergunta assim, qual foi o primeiro episódio de Doctor Who, que quem era o dono do episódio era o Steven Moffat. Geralmente a pessoa vai falar o Empty Child, ou aqueles 2 episódios ali que eu nunca sei qual é a ordem. Dr. Dance. Empty Child, Dr. Dance. É isso mesmo, Dr. Dance. Mas não é, né? Antes, lá nos anos 90, ele trabalhou em Curse of Fatal Death. Em Curse of Fatal Death, a gente vê uma regeneração que é muito mais próxima do que a gente tem hoje do que a gente tinha antigamente. É verdade. Porque, tudo bem, não é bem um raio dourado. Peraí. A gente não vê saindo dele. Quem não sabe o que é Curse of Fatal Death? Temos leigos em relação a Curse of Fatal Death? É assim. É um especialzinho do Comic Relief. Sim, que é tipo Criança Esperança. Tipo Criança Esperança, eles fazem vários pequenos sketches, né? Ceninhas. E em 99? 99. O Steven Moffat realizou o sonho de escrever para Dr. Who pela primeira vez, de graça. É verdade. De graça. Prisão. E esse especial foi Curse of Fatal Death, que tinha o Mr. Bean como doutor. Rowan Atkinson. O Slughorn de Harry Potter. O Slughorn, tinha Hugh Grant, Richard Grant e Jonah Lumley. Sim. Coincidentemente, a Jonah Lumley, né, que é a doutora, é a 13ª. É a 13ª. E quando eles vão regenerando, ela é a primeira doutora que de todo o canon e não canon de Doctor Who. Canon expandido, né? Só não canon, né? E a gente vê que nessa regeneração a gente não vê saindo deles o raio, né? Mas a gente vê o raio acontecendo, um brilho. Então já era era um embrião dessa ideia, né, cara? Tem mais gente querendo falar ali? Peraí. Diga novamente seu nome, onde você falar, veio, porque sem vergonha. Vai entrar no podcast. Oi, meu nome é Stephanie. Oi. Caravana de onde? São Mateus. São Mateus. Zélio representa. Eu escrevo bastante sobre o Dr. Who no meu blog, que eu já até marquei várias vezes vocês. Eu 13 ideias. Eu marco vocês às vezes quando eu posso lá. Eu sempre vejo vocês no like, é legal. Sim. E assim, eu acho que uma coisa que acontece com a regeneração, por exemplo, a gente tem uma série que dura 12 anos, por exemplo, que é Supernatural. A diferença... Eu assisto desde o começo, então eu não desisto, eu continuo. E tá tão legal. Eu assisto com a minha mãe, então tem uma coisa Você tá ouvindo a música? Então, mas o que acontece? Com esses 13 anos, os atores eles vão envelhecendo. Pois é. Então a gente sabe que em algum momento vai ter que terminar. Não tem como continuar pra sempre. Então, só se eles regenerarem. Só se eles regenerarem. Ai. Mas assim, Doctor Who fez uma coisa que é uma novidade, né? Que foi uma novidade, principalmente naquela época. E muitas das ideias iniciais de Doctor Who, elas têm um tom diferente das de agora, porque são pessoas diferentes que fazem. Com certeza. Não tem como a gente ter exatamente a mesma coisa. A essência, de certa forma, continua. Mas é a mesma coisa que acontece com a adaptação de livro para filme e série. A gente tem o conteúdo escrito pelo autor original, mas quando vai passar para o roteirista e para o diretor, a essência, de certa forma, muda. Não quer dizer que um é melhor do que o outro, ou que um vai ser ruim ou o outro vai ser bom. Mas tem uma essência diferente. Hoje em dia a gente tem aquela série que saiu agora na Netflix, que tem uma ideia um pouco parecida com o apresentado de Twice Upon a Time, que é o Altered Carbon, que são memórias que a gente pega da pessoa, coloca no slang aqui embaixo, no pescoço, e aí a pessoa continua vivendo para sempre. E isso é interessante porque também é de um livro bastante antigo, e tem essa ideia de que o que faz as pessoas são as memórias. Então, se a gente muda de corpo, a nossa empatia com o personagem continua sendo a mesma. O protagonista dessa série teve 3 corpos diferentes e a gente gostou da jornada dele. É legal de acompanhar. Teve um pouco mais, né? E agora, se tiver uma segunda temporada, também vai ter uma novidade, também vai ter uma coisa diferente. E isso é muito interessante, porque coloca em questão aquela situação. Até onde a gente tem empatia com a mesma coisa, só que com uma aparência diferente. Porque a gente pode ter empatia por um personagem. Ponto. Exatamente. E eu acho que, assim, no ramo da atuação, quando você é um ator,
né? Tem alguns papéis que marcam, tipo Hamlet. Tiveram milhões de Hamlets, mas tem que ser sempre o mesmo Hamlet. Você tem que bater o olho, e falar, é o Hamlet. E o doutor é a mesma coisa. Exatamente. Você tem que bater o olho e falar, é o doutor. E a complicação é que, assim, na caso de Altered Carbon, é a mesma personalidade que você tem. Então, todos os atores, eles podem ter de formas diferentes, que tanto o Joel quanto o Will pegaram jeitos diferentes de atuação para interpretar o mesmo personagem, mas é a mesma personalidade. Agora, no Doutor, toda vez que ele muda um pouquinho a personalidade. Ele continua o mesmo, mas tem sempre aquela mudancinha pequenininha. Alguns vão fazer mais piadinha, outros vão ser mais sério, um vai gostar de abraço, o outro não vai. E é interessante que até isso, com o tempo, ao longo da história, da trajetória do Doctor Who, isso ganhou uma explicação. Né, porque ficava meio aquém, tipo, como é que ele era de um jeito, agora ele é do outro, né? Até os Companions, a gente vê o Ben e Polly no começo estranham muito, né? Tipo, nossa, mas o jeito dele tá diferente, ele tá brincando mais, não é assim, entendeu? E ao longo de Doctor Who isso ganhou uma explicação que é, quando ele regenera, tudo, né? Incluindo os órgãos, incluindo tudo. E o cérebro dele, por mudar também, sinapses, é uma explicação, né? Bem esticada, mas... a gente vai dar um tempo para que eu quero que vocês falem. Mas as sinapses dele também regeneram, e por conta das sinapses regenerarem, o jeito que ele reage a coisas regenera também. E paladar, esse tipo de coisa, né? Tipo, paladar vai ser diferente. Ou ele vai se cansar mais do que o outro porque um corpo é mais atlético do que o outro, ou mais velho, ou mais novo. Ou até a paleta de alergias que ele pode ter muda, né? A gente tem quadrinhos que ele fala, tô com uma vontade de comer noz pecan. Eu não posso comer isso, eu sou alérgico. Você é alérgico? Pô, eu não sou alérgico a arenque. Entendeu? Então tudo muda, né? E com capa... tem um que é alérgico a gás, tem um que... Pois o talo de aipo tem suas... E com o Capaldi agora, ele tendo um ator que já esteve, e que tem um episódio, ele faz aquela menção, eu sei de onde esse rosto vem. Também pode vir aquela teoria de que eles pegam um pouquinho da personalidade da pessoa de verdade que foi aquela face. Então é uma teoria, não é confirmado, né? Até que... a gente também pode falar sobre isso, que tem outros casos também, né? Exatamente. Do ator fazer outro personagem. A Karen Gillan também fez. A Karen fez, o Colin Baker fez. O Colin Baker foi o comandante Maxil, né? Que, ainda bem que ele não pega a personalidade do Maxil, né? Porque o Maxil não é lá a melhor pessoa do planeta, né? Temos mais uma pessoa querendo falar, Você quer falar, cara? Tem alguém querendo falar? Ele quer falar. Faça aí. Fale seu nome, sua idade, porque você é muito novo, e da onde você vem. Meu nome é Enzo, eu tenho 11 anos, vou fazer 12 esse ano. Olha aí, parabéns. E eu venho aqui de São Paulo mesmo, mais precisamente do Alto do Ipiranga. Olha aí, Alto do Ipiranga. Manda ver, Alto do Ipiranga. Fala aí, o que você tem que falar sobre regeneração? Bom, eu não quero falar um texto longo, então. Já que a gente tá falando de regeneração, eu tô meio tímido. Tudo bem. Qual foi o Doctor preferido de vocês? Olha. Isso não estava na pauta, mas é fácil. Socorro! Okay. Quem começa? Você. Eu? Eu tô sem microfone, então não posso. Não, mas... tá. E eu vou ler como se você precisasse de microfone, né? Porque você fala alto. Enfim. Vamos lá. Eu tenho a relação... Fred. Eu posso dizer que eu gosto de todos igual. Só que isso Mentira! é meio... né? O meu favorito é o Sétimo Doutor. Assim, sem tirar nem pôr, o Sétimo Doutor. E ele empata com o Capaldi. Eu tenho alguma coisa com escoceses. Escoceses. E o Tennant? Não, o Tennant tá lá, né? Ele tá ali em terceiro lugar, por aí. Porque antes, eu vou fazer um top 3. Eu vou fazer um top 3 pra vocês. Em primeiro lugar, a gente tem... Não, tá aí, você quebra top 3. Em primeiro lugar, a gente tem o Sylvester McCoy, Sétimo Doutor, com o 12º Doutor, o Peter Capaldi. Em segundo lugar, a gente tem o Colin Baker, o Sexto Doutor. E em terceiro, eu boto... Você já tem vários doutores aí, já foi 4. Eu boto... Não, mas é porque tem empate. Tem empate. Não, e aí eu... Tem empate. Sei lá, eu acho que eu boto o Tennant empatado com o Eccleston, empatado com... Será? O Pertwee, eu não sei. Mas é o... Pertwee. Mas e o Troughton, você vai deixar o Troughton lá? Você não faz, tá vendo? É que nem escolher filho, sabe? Não é legal fazer isso. Mas Sétimo Doutor... É tipo a pizza, meio sétimo, meio 12º, fechou? Meia, né? Exato. Um quarto. Pois é. Tá bom. Manda ver aí você, Thaís. Meu doutor preferido é o Capaldi. Ok. Até porque a gente tem uma história pessoal com o Capaldi, a gente conheceu o Capaldi ao vivo. A gente conheceu o McCoy também. E a gente conheceu o McCoy também. E o... Sabe essa coisa? Eu não conheci o Tennant. Sabe essa coisa da gentileza que tem do Capaldi?
Muito bom. Essa coisa da gentileza do 12º Doutor não é do 12º Doutor, é do Capaldi. Porque desde o primeiro momento que ele entrou na sala lá que a gente estava lá, da Orto, até o momento que ele saiu, ele atendeu todo mundo. Ele ficou mais de 1 hora. E ele atendeu todo mundo. Ele é gentil. Sim. Não é o 12º Doutor. Né? É o Capaldi que é gentil e ele trouxe isso pro doutor dele. Sim. Ele é o meu primeiro lugar. Agora, segundo lugar, terceiro... Não sei, é difícil, né? Okay. Eu sei que a Jory vai me conquistar. Provavelmente ela vai ser minha... Temos ainda a Jory. Mas eu não vi. Então eu não vou falar que ela é minha favorita ainda. Sim. Vai ser? Não. Porque ela é uma atriz excelente também. Sim. Ela já conquistou e ela apareceu 2 segundos. Pra quem não viu nada da Jory, a gente aconselha o episódio dela em Black Mirror, Toda a Sua Vida Diante de Seus Olhos, e um filme chamado Attack on Block. Exatamente, é um filme de comédia britânica com a Jodie Whittaker e o John Boyega. John Boyega! Um filmaço, muito bom. Bárbaro, seu doutor favorito? Sim, responda o menino Renzo. Finalmente agora tem o microfone. Vou falar mais baixo pra você não reclamar. Aí vai estourar. Aí depois tem que colocar... Sempre fala isso. Enfim, eu vou na mesma da Thaís. O meu doutor favorito é o Capaldi. Por um bom tempo foi o Tennant, mas... Não tinha o Pertwee? Eu pensei que era o Pertwee. Pertwee tá em terceiro. Porque... Porque é o terceiro. Pegou. Pra quem não viu nada do Pertwee é muito legal, é muito engraçado. Eu acho que a fase dos anos 60, assim, de Doctor Who, mais engraçada, eu acho que não foi nem do segundo, foi dele. Eu acho que foi dele. E o fato dele lutar é maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Então, infelizmente, eu até queria botar ele no segundo lugar, mas eu acho que o Tennant está um pouco acima dele. E eu também espero que Jodie mexa nesse meu ranking. Olha aí, então temos aí 7, 12. Não é e qual o seu, cara? Você que perguntou pra gente. Verdade, fala pra gente. Qual é o seu doutor favorito? Que ele acabou de passar por uma experiência traumática que ele viu. É verdade, a primeira regeneração ao vivo dele. Na verdade, eu só assisti do Tennant. Então, meu primeiro, segundo, terceiro e 13º lugar é o Capaldi. Não, pera. Esquece, eu não disse nada. Calma, tudo bem. É o Capaldi seu favorito? Não, é o Tennant, porque eu só vi coisa dele. Você não... Peraí, calma, fiquei confuso. Olha, eu te entendo. Pois é, né? Mais inteligente. Mas legal, bacana. Obrigada. Isso é legal. Foi legal o Enzo ter trazido isso pra mesa sobre o lance quando você escolhe o seu doutor favorito. Parece que é uma parada meio solta, mas a real é que... Não, faz toda a diferença. Faz todo sentido quando você escolhe seu favorito, que geralmente você não se vê nele, mas algo nele é confortável a você. Isso. Entendeu? Isso. E isso é muito interessante também pro próprio personagem, porque ele traz muito do ator, né? Doctor Who, né? O personagem do doutor em especial, ele é um personagem muito autoral. Né, cara? O ator, ele traz muito isso, né? Tanto que, ultimamente, os últimos doutores que a gente teve, eles escolheram a roupa deles. Sim, a gente tem... Imagina que você poder escolher a roupa do personagem que você vai interpretar. Então. Tem isso. Você coloca muito de você no personagem, né? O Babo quer falar isso. É legal falar dessa coisa de autoral, porque sempre tem, em eventos e tudo mais, vai um ator e fala, fala tal fala... do seu doutor, fala tal fala de outro doutor. E é impressionante, acho que eu já vi o Capaldi falando, acho que eu já vi o falecido John Hurt também falando. O discurso do William Hartnell na partida da Susan. One Day I Shall Come Back. E até o David Bradley fazendo no especial An Adventure in Space and Time. Ninguém, eu repito, e eu afirmo isso, ninguém faz aquele discurso igual o William Hartnell. Ninguém, porque a carga emocional, a verdade que ele passa através das palavras, ninguém passa. Mas é o mesmo doutor, é o ator, e tem aquela coisa de colocar você, então, o você que o Capaldi coloca naquilo, não passa a mesma emoção que o John Hurt fez, que todo mundo. Esse discurso, isso eu vi dele. Eu acho que eu vi também o John Hurt fazendo o discurso que o Capaldi faz. Do Zygo, da Pandórica também, né? Não é a mesma coisa. É exatamente esse ponto. E é legal isso, porque você bota a identidade do ator no personagem, o outro cara que faz o mesmo personagem, entre aspas, porque é o mesmo e não é o mesmo, não passa a mesma coisa. Sim. Por ser autoral, exatamente isso. No caso do Hartnell ainda tinha o peso que ele estava se despedindo da rotina de sempre estar vendo... E a saída do Hartnell, já que estamos falando de regeneração, a saída do Hartnell foi traumática pro Hartnell. Sim. E foi...
Exatamente. E foi isso que forçou a série a botar a regeneração dentro da história da série. A gente tem uma série nossa, uma minissérie de podcast falando só sobre as décadas, né? Mas a gente sempre gosta de repetir isso, que a regeneração ela veio porque precisava, né? Porque quando começou ela surgiu da necessidade de substituir o ator que estava doente. Sim, não era planejado fazer isso e não era planejado o Dr. Who durar tanto, a verdade é essa, né? Foram encomendados ali meia dúzia de episódios. 14 episódios. Deu certo, renova por mais um pouco. 2 meses. E nisso vai, pô, é uma galinha dos ovos de ouro, né, cara? O Reino Unido teve a Beatlemania e agora tá vindo a Dalekmania e a rainha tá ficando feliz com tanta grana do contribuinte indo pra ela. Betinha tava feliz. Não vamos parar com esse negócio. E aí o Hartnell, que já era um senhor idoso dos seus 50 e poucos anos, inclusive a fala do Capaldi que ele fala, eu sou mais novo. É verdade. É mais, então, eles têm a mesma idade. O Capaldi e o Hartnell garotão tinham a mesma idade quando foram escolhidos para fazer o doutor. Pois é, até porque um homem de 50 e poucos anos nos anos 60 passou por muita coisa que o Capaldi nem sonha em passar. Né? Ele lutou na guerra, ele fumava, um monte de coisa. Então o que acontece é que eles precisavam, porque assim, se esse cara empacota, morre aí ou pede para sair, a gente perde essa galinha dos ovos de ouro, não. Dá um jeito. Eu acho que, na verdade, o maior medo era ele morrer no meio da série. Porque daí não tem o que você explicar. Do nada, de repente, então, vamos botar um cara novo. Eu sou um cara novo. Mas por quê? De onde ele veio? E aí, a gente tem Sidney Newman e Verity Lambert tirando o maior coelho da história da Cartola. Sim. Que é, mas se ele é um ET, vamos dar um jeito. Faz coisa diferente, cara. Opa, vamos lá. Eu de novo. Desculpa. É a Renata. Tem um texto tem uma matéria do The Guardian nos 50 anos da regeneração. Ai, que legal. Que ele explica direitinho todos os bastidores, o cara foi atrás, tudo, e conta justamente essa necessidade do coelho tirado da cartola. Não podemos perder a galinha dos ovos de ouro, e aonde que a gente... Vamos fazer o quê? Vamos inventar a renovação. E eles falam que eles já estavam com medo de acontecer alguma coisa e já vinham pensando nisso e já era para ter sido feito 2 ou 3 arcos antes e eles foram levando até a hora que o próprio Hartnell pediu para sair. É que ele relutou muito também. E ele foi relutando, olha, eu não queria acabar com a série de vocês. Não, você não vai acabar com a nossa série. Ele, oi? Mas ele... E como ele sofreu com isso? Sim, mas ele teve participação na escolha... Obrigado de novo. Ele teve a participação na escolha do Patrick Troughton, que ele, segundo o Hartnell, era o único homem que poderia dar continuidade ao legado dele. Sim, isso foi bem legal. Você falou uma coisa importante, marcou muito o William Hartnell, tanto que a gente vê anos depois, no especial de 10 anos, né, no Three Doctors, há pouco tempo atrás saiu uma entrevista que a mulher dele tinha dado há muitos anos atrás, em que ela fala que fazer o Three Doctors foi o raio de sol na vida do Hartnell, que ele já tava pra morrer, ele morreu logo depois daquele episódio. Sim. Assim, não exatamente depois, né? Um tempinho depois. Bem próximo. Mas ele não fazia mais nada, ele não tinha mais alegria das coisas. Ele mal saía, ele não tinha mais o apego das crianças. E quando chamaram de novo, deu vida de novo pro velhinho. Tipo, ele tava a 1000 por hora de novo. Ele tava radiante, ele tava muito feliz. Tipo, parece que o papel de doutor foi o papel da vida dele mesmo, assim. E é legal que você fala, mas foi o raio de sol na vida dele. E o que ele fez naquele episódio? Quem assistiu aquele episódio? O Three Doctors? Quem assistiu? Three Doctors. Quem assistiu? Eu também. Então. O que ele faz naquele episódio? Ele tá sentadinho na escada. Ele tá sentado falando com uma tela. Exato. É só isso. Mas imagina a felicidade. Você fala, putz, mas ele fez só isso. Mas puta, meu. Ele tava lendo o script. Também, ele tava lendo o script. Sim. Isso. Ele esquecia muito, ele tinha muitos problemas de memória e ele ficou sentado lendo. Pra isso, o seu raio de sol, você fala, olha o amor que ele tinha por isso. É complicado. E parece que depois que ele saiu da série, ele não conseguiu fazer mais nada de... Ele morreu um ano depois, 2 anos depois. Aqui, tudo bem. A Stephanie aqui de novo. Então, eu acho que no especial que eles fizeram antes da regeneração do Matt Smith, eles falam do problema de memória que ele já tava. Já falam desse tipo de situação. E assim, é muito difícil não se emocionar assistindo aquele especial. Eu lembro que eu assisti e assim, era de lágrima. Não tinha como impedir, porque a situação é essa, que fala como vocês mencionaram agora, que os
discursos não são os mesmos, porque tem a carga emocional de quem está interpretando. Porque, e ele estava ali desde o começo. Exatamente. Né? E assim, a gente vê... toda a história do Capaldi fez com que ele tivesse a carga emocional para fazer aquele discurso dos Zygon. Claro. E ficou sensacional. Então, se outra pessoa vai, ele tem a carga emocional dele, mas não é a mesma. Então, nunca soa como a mesma coisa. E é isso também que acaba transformando uma certa dificuldade também para interpretar os personagens diferentes. Claro. Mas é muito sensacional fazer isso, porque nós, assistindo, também criamos uma carga emocional com isso. E, por exemplo, eu assisti todas as temporadas do Doctor Who, só que eu acompanhei ao vivo, a primeira que eu acompanhei ao vivo foi a do Matt Smith. Então, assim, eu criei uma carga emocional tão grande com aquela versão do Doutor, que até hoje ele fica no meu coração como meu favorito por causa disso. E, assim, você nunca esquece o primeiro Doutor. Exatamente, porque eu tinha acompanhado os outros e eu amo eles, mas a regeneração já tinha acontecido, eu não estava acompanhando ao vivo aquilo que estava acontecendo. E, assim, o Matt Smith sempre foi especial, de certa forma, porque ele era um doutor que ele tinha umas coisas muito infantis, mas ele também tinha uma carga, assim, de passado triste, dessas coisas. E eu ficava muito me imaginando nisso. E como às vezes eu faço muitas coisas sérias e eu preciso lidar com muitas coisas sérias, já passei por muita coisa, mas eu acabei me encontrando num personagem que é o fato de que eu também sou muito brincalhona, eu também tenho aqueles momentos de querer ser criança, desse tipo de coisa, e entendeu? No especial de 50 anos é explicado porque ele é assim. É justamente por ter lidado com muita coisa séria. E assim, é justamente por ter passado por uma guerra. É justamente por ter visto a morte de perto. Exatamente. E naquele episódio em que eles levam... Eu esqueci o nome do episódio. Quando eu fico nervosa, eu esqueci o nome do episódio. Não tem problema. Mas pode falar, a gente Clara, ela tem a folhinha dos pais e eles vão pra aquele planeta. Rings of Akatan. Isso. E assim, é um episódio em que a gente vê tudo que ele passou, ele falando, fazendo aquele discurso e falando sobre a dor dele. E é um episódio que toda vez que eu já devo ter assistido mais de 10 vezes aquele episódio. E... Confirmo. Eu acho que a série que eu mais assisti na minha vida, episódios, mais de uma vez, foi Doctor Who. Porque toda vez que eu tô me sentindo mal, eu posso assistir que aquilo muda o meu humor completamente. É uma coisa que faz parte da minha vida de um jeito tão surreal, assim, que literalmente tá em todo momento da minha vida. É uma coisa que eu sou muito agradecida, porque não só me inspirou como escritora, como me inspirou como pessoa. Então isso é muito importante pra mim. Que bonito, que bonito. Palmas pra ela. E Dr. Who faz isso mesmo, né, gente? É isso que Dr. Who faz com as pessoas. Engraçado você ter falado, em específico, desse episódio, porque eu ia falar agora de uma história minha com esse episódio. Minha amiga Débora, linda, maravilhosa. Também já gravou conosco. Antes de eu conhecer Dr. Who, ela me mostrou esse episódio. Fala, não, assiste isso aqui. Vê se isso aqui não é muito bom. Eu não conhecia lufas de Dr. Who. Aí eu falei, tá. Aí eu assisti. E aí, o que você acha? Falei, tá, não, pô, tem uma carga emocional, é bacana, legal. Mas eu não conhecia nada da história. Eu falei, é legal. Mas assim, pra mim não era grande coisa. Aí eu fui assistir. Quando eu cheguei nisso, eu falei, agora faz sentido. Agora eu tô entendendo o que ele tá falando. E... sim, O choro não é nem livre, né? O choro é necessário, quase. É morte do mesmo jeito. E outra coisa que você falou também do especial de 50 anos, com a coisa de cada um lida do seu jeito, é exatamente o que a personagem que... A Bad Wolf, vamos chamar assim, porque não era a Rose. O momento. Fala de como o 10º e o 11º reagem ao passado negro que o War Doctor tinha. O 10º, ele sofria muito, ele se arrependia de tudo que ele fez. E o 11, o quê? Ele queria esquecer tudo isso. Não, eu fiz, mas deixa pra lá, deixa pra trás. E você fala, é uma grande distância, sei lá, é o 2º e o 10º? Não, é o 10º e o 11º, tá ali colado, um do lado do outro. E são reações muito diferentes. Então, assim, a evolução, a mudança do personagem dá outro... ele age diante das próprias vivências dele de outra forma. Sim. E legal que você falou agora do Doutor da Guerra, que é outra... Eu ia puxar isso já, ainda bem que você me deu esse gancho. Outra gambiarra que deu certo? Exatamente, a gambiarra... Tem um moço que quer falar ali uma coisa. Quem quer falar? Peraí, ok, vou terminar o ponto de passo. Vamos lá. Como o Doctor Who, ele é erguido, não por pilares, né, mas por coisas empilhadas e torcendo para não cair, né? Porque é um Jenga gigante, né? Porque assim, legal, a gente precisa falar da Guerra do Tempo, mas
Quem você vai botar? Tem o Paul McGann, mas o Paul McGann nunca aparece, né? Então vamos fingir que ele, infelizmente, né? Vamos deixar ele ali só com os áudios. Um absurdo, tá? O Eccleston. O Eccleston nem atende mais, bloqueou a gente no WhatsApp. O Eccleston, como a gente sabe, ele foi convidado... Pois é, aí, não vai ser o Eccleston. O que a gente vai fazer? Mas se for o Paul McGann... Se for o Paul McGann, pode bagunçar o que está em áudio. Se o Eccleston não quer... vamos colocar um no meio. Mas não tem. Não, agora tem. Agora tem uma explicação. Mas qual é? Ele fingia que não era ele. Pronto, tá aí. Acabou a explicação. Entendeu? Uhum. Eu acho que aquele lance que você fala às vezes é o efeito de sentido, né? Se ele passa o sentimento de, cara, é o mesmo cara, e isso era um mistério que estava encoberto esses anos todos, por isso que nunca falavam. Pô, faz sentido. Legal. Deu. Exatamente. Cabe em Doctor Who. Exatamente. Isso é uma coisa interessante. E você consegue inserir uma regeneração ali no meio, e ele faz com o roteiro tudo, né? Ele faz todo esse trabalho de passar do 7 pro 8, que a gente já tinha, do 8 pro 8,5, ele passa do McGann pro John Hurt, ele consegue fazer isso. Ele mostra o John Hurt, e ele passa o John Hurt pro 9. Ele faz essa costura de regenerações que aconteceu. Foram muitas regenerações nos 50 anos. É um crédito que a série nunca mais vai poder usar. O Moffat que foi o que mais escreveu regeneração, né? É que ele criou coisas no meio, né? Também. Ele criou essas coisas no meio. Ele teve dois doutores. O RTD também, porque tem o Mãozinha, que é uma regeneração queimada. O Mãozinha é uma história de regeneração também que estava escondida. O Mãozinha, isso é legal de falar, porque muita gente até hoje ainda tem dificuldade na contagem dos doutores, né? O Mãozinha, que é aquele doutor Metacrise, o outro Tennant, ele não é ele é o doutor e não é o doutor, né? Ele é um crédito. Imaginem que a regeneração ela é um negocinho tipo esse de sorteio. O que o Mãozinha fez foi pegar um e rasgar. Foi isso. Ele não é um doutor, né? Isso não influi na contagem. Isso não faz a Jodie ser a 15, entendeu? Adorei a metáfora. Mas entendeu? E ele bagunça a contagem nessa história. Sim. Tanto ele quanto o John Hurt, né? Porque ao longo da Era Moffat a gente teve muita bagunça com a contagem dos doutores, né? Sim. Primeiro porque ele inclui o Metacrise como um doutor. Que até então ninguém falava, todo mundo fingia que o Matt Smith ser o último, para ele ser o 13, ele teve que incluir 2 novas regenerações, 2 novos doutores. Então ele inclui o John Hurt e ele inclui o Metacrise. E ele bagunçou a numeração todinha. Mas é uma bagunça gostosa, eu gosto de... Foi gostoso na época. Mas muita gente veio perguntar pra gente, afinal, qual é a numeração, então? Não, mas é gostoso na época decifrar qual era. Né? Isso é legal. Porque ficou confuso, né? Na série clássica a gente não teve isso. Na série clássica era mais limpinho, né? Depois, quer dizer, a gente teve um grande... E ele ainda botou o curador. É verdade, ele colocou o curador. Que a gente nem sabe se é um doutor ou não. A gente ainda tem o curador e o Valeard lá na frente, a gente nunca sabe como vai aparecer. Tem o Valeard. Entendeu? Tem muita coisa aí pra ser explicada em termos de regeneração. Pois a regeneração, ela ainda, até hoje, apesar de ser muito explicada, ela ainda é uma mística na série. E uma coisa que é legal é que a regeneração, ela não é uma coisa que você nasce sabendo. Você aprende a regeneração. Sim, né, cara? Inclusive, a gente vê na série moderna, tem indícios disso que comprovam. Por exemplo, se uma coisa biológica, vamos lá, biólogos, se estiver errado, biólogos. Dificilmente você consegue impedir uma coisa biológica de acontecer. Sei lá, se você corta o braço, você vai sangrar. Você não tem como chegar e falar, não sangra não, e o sangue faz... Não existe isso. Wolverine! É outra coisa aí, né? Desculpa. Tô misturando. Quando a coisa é aprendida, você pode, eu sei tocar violão, mas eu não quero tocar violão. Pronto, você não toca. Acabou. E a regeneração tem isso. A gente vê que o mestre, ali quando é o John Cena e o David Tennant, ele simplesmente fala, não vou regenerar. Não vou porque isso vai acabar com você, é isso que eu quero. E ele trava a regeneração. A gente vê o Capaldi aqui, né, que eu não quero regenerar. E aí ele, tá bom, eu vou regenerar. Por quê? O que acontece? A regeneração é assim, quando você é um jovem galifreano, você nasce, não senhor do tempo, um galifreano, nascido no planeta Galifrey. Mamãe e papai estão lá e falam, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser o fazendeiro. Beleza, então vai ali, vai ceifar os campos de mato vermelho. Vai ser o Skywalker, né? Não, eu quero estudar na academia. Pô, joia, vai pra academia. Aí você faz uma porrada de teste, vai pra academia, aprende um monte de coisa, tipo aula de pilotagem de tardes, aprende a... O doutor tirou nota ruim. Pois aprende que não pode zoar a linha do tempo dos lugares, que ele também não faz. E aprende a regenerar.
Então, o que acontece? Você tem que olhar lá no negócio, no vórtice. Sim, tem todo um ritual. Tem todo um ritual. Biologicamente falando, eles têm essa capacidade dentro deles. Todos os galifreanos têm a capacidade de regenerar. Nem todos regeneram, porque nem todos aprenderam a regenerar. Ao passo que... Isso são informações que o Kenan está nos dando até agora. Até hoje a gente tem isso, até provarem o oposto, ou sei lá. Pra quem escuta audiodrama, a gente tem muito isso nos audiodramas. Na série Gallifrey, a gente vê isso direto. A gente vê, como eu estava falando, né, ao passo de que todo galifreano tem a capacidade de se regenerar e vai lá aprender a fazer isso, se você não é um galifreano, você pode aprender a fazer. Só que você nunca vai fazer. Que é o caso, a gente tem a Ace, por exemplo, né? A Ace é uma companhia humana, inclusive do Sétimo Doutor, que ele falou, não, você é sensacional, vou te matricular lá. Não sei o que, não, vou te levar lá, vou te matricular. E ele foi, ela estudou lá, só que a Ace vai morrer e vai morrer a Ace. Ela não vai virar a Ace 2. Ela não Mas tem ela, como dizer... por exemplo, ela aprende a pilotar tardes, aprende outras coisas. Ela aprende na teoria a regenerar, não na prática. Porque o corpo dela não consegue. Exatamente. E tem também, aí foi coisa que o Moffat colocou. Acho que pode ter a ver com o lance dos 2 corações também. Exatamente. Tem muitas... Peraí que tem gente querendo Vamos lá, falar. Débora! Pega aí, passa o microfone pra ela. Sim? Olá. Sim, é verdade, desculpa. Tudo fala aí, bom, depois galera? eu passo pra ele. Débora, 25 anos, caravana de freguesia, esqueci onde eu moro. Okay. Então, e a pergunta é a seguinte, e a River? Então, era isso que eu ia falar agora. Muito obrigada. Que bom. O Moffat, já vou passar pra você, prometo, desculpa, eu me alonguei. O Moffat, ele inseriu ainda esse detalhezinho que a River, ela tinha uma genética de Senhor do Tempo, porque ela foi concebida enquanto a tarde estava no vórtice, então ela não é de tempo nenhum, e aí ela consegue regenerar. Mas Fred, ela nunca foi pra academia de Gallifrey. Tem pessoa que nunca fez uma aula teórica de violão, ao exemplo que eu tinha dado, e você dá um violão, ele escuta uma música e consegue dedilhar alguma coisa. Então a gente entende também que a regeneração é algo que, se você tiver todas essas exigências aí, que só o acaso de Dr. Who prevê, você pode ser qual é que é a palavra disso? Um autodidata. Você nunca aprendeu a teoria, mas você vai e faz. Entendeu? Tipo, ninguém sabe por quê. O cara é um talento da River isso. Entendeu? Fala aí, nosso amigo que queria falar e eu esqueci, pulei sem querer. Boa tarde, meu nome é Edier, eu moro em Guarulhos. Guarulhos, legal, cara, manda Guarulhos. Eu tenho uma página sobre Dr. Who também no Facebook, é Dr. Who-2005. Okay. Apesar do nome eu posto da série clássica. Ok. E já que é regeneração o tema, eu queria perguntar, qual a regeneração favorita de vocês? O momento, né, que você diz, da regeneração. A minha, por exemplo, é a do 8º pro John Hurt. Legal. É a melhor história de regeneração pra mim. É muito boa, é muito boa. Legal, boa pergunta, cara. Muito obrigado. Deixa eu passar aqui pra eles. Segue aí, Thaís, fala a sua. Eu? Assim, tá bom, Bárbara, fala a sua. Eu louco, gente, eu louco. Bom, pra mim não tem muito segredo. Do 10 pro 11. Do 10 pro 11. Essa é a minha regeneração favorita e eu lembro até hoje. E toda vez... não é legal. E eu lembro do que eu fiz quando isso aconteceu. Não é legal. Eu não chorei. Não chorei. Mas eu dei esse grito. E foi isso. Desespero. Você sabe a sua? Eu não sei. Eu tô tentando lembrar todas pra ver se eu sei. É muito legal a do uma ótima pergunta. A do Paul McGann pro John Hurt. É maravilhoso. Tá. Eu acho que eu tenho uma. Porque foi muito criativo, eu acho, né? Sim. E tem a brincadeira com Will it hurt? Yes. Good. Tipo, vai ser hurt? Vai machucar? Vai John Hurt. Dizer. Não sabe, cara? Não sabe. Olha, já que enquanto você pensa, então, eu acho que é... Não, a minha resposta é eu não sei. Sua resposta você não sabe? Ok. Eu não sei. Tipo, eu gosto da do Paul McGann. A do Paul McGann eu gosto bastante pra também. Jodie foi legal. Eu gosto muito da Pra Jodie foi legal, acho que pode ser minha favorita. Do 12 pra 13? Do 12 pra 13. É um momento especial pra série. Eu achei a pose que o Capaldi fez... Ele cai... né? Gente... nos bastidores. Sem o efeito especial é pior ainda. É interessante. Deixa o meu Capaldi em paz, tá? Ok, 12. Deixa o Capaldi. 12 pra 13. Olha,
Em relação à técnica, de como foi usado, eu gosto muito da do 7 pro 8, porque eles experimentaram umas coisas diferentes. Porque assim, não é porque o 7 é um favorito, não, até porque eu tava me despedindo dele. Mas eu gosto muito que assim, até então, eles testaram vários jeitos, né, de fazer a regeneração. O rosto ia mudando sobreposição de imagem, às vezes tinha um lance o bichão lá, que eu acabei esquecendo o nome agora, o Watcher. Bichão. No dele, eles usaram como já era final dos anos 90, né, 96, já tinha umas técnicas de edição de imagem melhor. Então você tinha, ao mesmo tempo, o rosto do Sylvester McCoy e do Paul McGann, um virando o outro, ele vai fazendo careta e aí começa a chover raio. Tipo aquele clipe do Michael Jackson. Tipo o clipe do Black and White. Exatamente, Black and White, exatamente. E eu gosto muito. Era bem popular na época esse Não, efeito, é verdade, porque era um efeito que estava sendo usado a escassez na época, né? Mas foi muito legal porque tem uma explicação também do porquê é diferente, porque ter demorado tanto, né? Porque ele estava anestesiado, a anestesia zoou ele. Eu gosto muito. Apesar de doer muito ver o meu doutor favorito indo embora, é muito legal ver aquilo acontecendo. Eu gosto muito do oitavo pro John Hurt, pro Doutor da Guerra também. Legal. Falaram, porque ela serviu para tampar acabar com essa mística do que tinha acontecido com o Paul McGann, que ninguém nunca tinha visto o que tinha acontecido com ele, coitado. Então acho que eu fico ali esse momento 7, 8, 8,5 pra mim. Deixa eu falar duas coisas. Manda. O da River Song, que você falou, ela pode ter propriedades próprias? Tá correto. Porque ela não é uma galifreana, ela é uma humana, ela foi concebida na TARDIS, talvez isso tenha feito né? ela regenerar de uma forma diferente. Inclusive, ela consegue se auto-regenerar na hora que ela quiser, né? Tipo, ela... Não sei. É só quando tá zoado lá. Não sei, me parece que ela consegue... Parece que ela consegue escolher, então, mas lá. Pera, deixa eu falar. Fala, então. Eu ia falar da Romana. Não é a Romana. Não é a Romana? Não é a Romana. Eu vou falar da Romana. 9ª temporada. Sr. Davros está morrendo, quero assistir o pôr do sol. Ai, eu não consigo abrir o olho. Falciane! Capaldi, o que Davros faz? Falciane. Capaldi, o que faz? Eu tenho aqui, ó. Trouxaço. Ó, posso ir mais Plim. Então... Pois é. Mais ou menos. Ele só tem 12, vai gastar com todo mundo? Orra, meu. Tá generoso até demais. Tá generoso, sim. Voltando à Romana. Que a Romana, ela escolhe quando ela quer e com a cara que ela quer, né? Isso, a Romana... essa é a diferença de quem presta atenção na aula. Porque é o seguinte, o doutor foi muito mal na academia, era um péssimo aluno. A Romana era aluna nota 10. Que o doutor ele tinha a galerinha do barulho dele, e aí ele não prestava atenção em nada. E a Romana tava lá prestando atenção e aprendeu a controlar ela prestou tanta atenção que ela sabe escolher o corpo que ela vai regenerar. Se o doutor fosse assim, já podia ter sido mulher há muito tempo. Outro que a gente pode dizer, aí é teoria, que a gente pode dizer que ele sabe, também conseguiu fazer isso, é o próprio general. Porque ele é um homem, né, um homem branco lá, padrãozão, e aí ele regenera uma mulher negra. E aí o cara fala, nossa, você virou mulher? Aí ele falou, não, eu voltei a ser, eu nunca fui, eu tentei fazer essa última vez, não deu, ainda bem que acabou, porque eu não aguentava mais. Então assim, você pode supor que ela também sabe escolher, porque ela não estava aguentando mais ser homem. E aí, quando a hora foi oportuna, voltou a ser uma mulher bonita. É verdade. Eu acho que uma das coisas interessantes sobre o doutor em si é que justamente ele não era um bom aluno na academia. Ele é muito inteligente e em várias cenas a gente vê isso. Só que ele não era um bom aluno, ele não gostava de seguir regras. E é uma coisa que é interessante que faz, eu acho que com que a gente goste ainda mais dele, se sinta como se fosse a gente. É a mesma coisa que acontece quando a gente vai assistir ou ler um quadrinho do Homem-Aranha. Que ele é um adolescente que ganhou superpoderes, ele é inteligente, ele tá sofrendo, então a gente tem a simpatia, nossa, eu já passei por isso. E mesmo com uma parte fantástica que não tem nada a ver com o mundo real, a gente se sente nisso. Sim. E com o doutor acontece a mesma coisa. Tem até aquele episódio em que a Clara vai até o passado dele, pega a perna dele, que a gente vê ele chorando, porque justamente ele não se encontrava ali, ele não estava sendo o suficiente dali. Cagou. Não chama ele de cagão. O doutor sempre foi um rebelde. Exatamente. Eu acho que é isso que define o doutor, né? Ele é rebelde, ele é excêntrico, ele é diferente de todo mundo. E é por isso que ele faz essa diferença tão grande. E é legal pensar que, assim,
por você ser diferente e por você pensar diferente, você tem a capacidade de fazer alguma coisa incrível. Você não precisa pensar como todo mundo. E junto a isso também passa a mensagem de que ninguém é igual e ninguém pensa igual. Sim. E é normal fazer isso. Que Doctor Who faz muito isso no episódio dos Zygons, falando novamente daquele discurso maravilhoso. Eu já mostrei para pessoas aquele discurso que nem assistiam Doctor Who e elas compartilharam como sendo uma discussão política. E é muito sensacional você poder ter uma série que, como eu falei no início, você pode aproveitar normalmente, se divertir, mas também pode criar essas discussões maravilhosas. Sim. Doctor Who tem esses efeitos, né? O nosso amigo ali, qual é o seu nome mesmo que eu esqueci? O Diego, que acabou de... Edir, desculpa, perdão. Ele lembrou uma coisa muito legal pra gente, que a gente inclusive tem um podcast sobre isso, que é falando sobre as regenerações do mestre. Porque isso aí eu já ia puxar algo parecido com isso, mas ainda bem que você me lembrou. Claro, super importante. A regeneração também, ela é uma coisa que... Ela tem um jeito limpo de ser feito e tem vários outros jeitos que você pode fazer que não são tão limpos. Por exemplo, o mestre, a gente vê ele com o Roger Delgado, né, o primeiro mestre de todos, lá na época do O primeiro mestre é o último mestre. Que ele é o último de todos, ele é o último do primeiro ciclo e ele não ganhou lambuja de ciclo novo naquela época. E aí o cara começa a entrar numa maluquice de roubar corpo. Olha, tem um mendigo ali. Roubou o corpo do mendigo. Vou roubar esse corpo aqui de mendigo. Vou roubar de outro senhor do tempo. Ele começa a entrar numa frenesi de roubar corpos pra não morrer. Sim. Pra fugir da morte. Até que uma hora a Gayle falou, tá maluco, né? Não, dá logo um pacote pra ele ajudar, pra ele parar de fazer maluquice. Dá logo. E aí ele volta a regenerar. A gente vê, né? Agora nos últimos anos a gente viu que ele tem capacidade de regenerar de novo, né? Porque a gente viu Iana lá em Utopia. Ele regenera o John Sim. A gente sabe que o John Sim... Vira a gente sabe a gente não sabe se é seguido. Que ele vai virar missa, a gente não sabe se é seguido. Esse ano, final do ano passado, não sei. A gente teve aí, esse ano, o lançamento dos áudios do Primeiro Doutor, as novas aventuras do Primeiro Doutor, com o primeiro Bradley, mestre. Em que a gente vê o primeiro mestre. O primeiro mestre de todos. Então, assim, existem formas malucas de regenerar. Você pode regenerar normalmente, como se você aprendeu e seu corpo permite, blá, blá. Ou você pode roubar corpo, você pode montar um corpo falso, como é o caso do Morbius, que montou um Frankenstein maluco pra poder não morrer, né, pra lutar contra a morte. A gente vê vários tipos de regeneração ao longo de toda a série. Existem outras raças. Incluindo a Romana, incluindo o mestre. Temos outras raças que também podem regenerar, não é uma característica única, exclusiva dos Senhores do Tempo. O que mais temos sobre regeneração? Sim, muito. A Renata lembrou aqui. Temos fãs de audiodrama? Sim, Doom Coalition é uma série de áudios do Oitavo Doutor maravilhosa, que é uma série que veio de uma série, né? Que a gente tem esse personagem que chama The Eleven, não é o 11th, não é o 11º, é o 11 mesmo, que quando ele regenera, que eu imagino que a regeneração seja assim, você está escrevendo um caderno, aí quando você regenera, você começa a usar outra caneta e escreve na linha de baixo. O 11 ele escrevia nas mesmas linhas, com canetas diferentes, então ao mesmo tempo ele tem todas as personalidades. Memória. Ele tem todas as personalidades ao mesmo tempo, então uma hora ele é bonzinho, outra hora ele é um crápula, outra hora, uma hora quer te matar, outra hora quer te abraçar, e é tudo ao mesmo tempo. E bicho, ele é muito louco, é verdade. O 11 é um exemplo fantástico de vilão e de como regeneração pode dar errado, né? A gente tem também isso. Senhores do Tempo que enlouquecem na hora de regenerar porque não conseguem cooptar, né? Não conseguem lidar com o fato de terem mudado. E aí fica maluco. Rapidinho. No livro Engines of War. Você viu? Você lembra disso? Que tem... eles estão lá num lugar que as regenerações deram errado, é quase um asilo dos Time Lords. E tem um ser lá que ele fica rodando, trocando de cabeça o tempo todo, porque ele não conseguiu estabilizar a regeneração. Então todas as regenerações dele e ou dela estão ali passando indefinidamente, não consegue fixar. Absurdo, é uma aberração dos Senhores do Tempo, né? Fala. Essa coisa de roubar corpos, a gente também tem uma espécie de alienígena em 12 Doutores, 12 Histórias, que eu acho que é a história escrita pelo Neil Gaiman, que é o último conto, que é um alienígena que ele é só um. Só que quando ele rouba as faces das pessoas, ele se torna vários. E aí ele pode popular um planeta inteiro, só que com coisas diferentes, mas uma consciência coletiva. A gente tem isso em Rick and Morty, no episódio lá que tem qual o nome a unidade, exatamente. A unidade que é uma consciência para um planeta inteiro, né? Isso aí chama Hive Mind, né? Consciência coletiva. Isso tem um pouquinho com os Daleks, né? Eles em Agents of S.H.I.E.L.D. teve coisa de Hive Mind. Bárbara, falou alguma coisa? Não. Opa, vem aqui. Calma aí. Mais um. Diga seu nome, cidade, onde você vem.
Sou de Osasco, tenho 11 anos e me chamo Felipe. Eu tenho 3 perguntas e uma teoria. Louco, garoto completo. Garoto experiente de casa. Muito bem, manda. Uma pergunta meio besta. Não existem perguntas bestas. Primeira pergunta. Como que o anel do Capaldi sobreviveu à regeneração? Olha aí. É que o anel é só um objeto. Assim como as roupas dele ficaram, o anel também. Só que como o dedinho da Jolie é mais fino que o dele, caiu. Isso é uma coisa importante, né? A regeneração ela não queima as roupas, nem nada dele, senão ele ficaria nu todas as vezes, né? Então eu acredito que isso. Do primeiro pro segundo, né? No primeiro e segundo regenera as roupas também, mas é que era um tecido. Era um tecido de Gallifrey. Não, entendeu? é que. Vai a outra regeneração do Matt Smith pro Matt Smith, né? Que ele destrói a. Quando ele regenera nele mesmo jovem, pra virar o Capaldi. Não, mas aí ele não está regenerando. Ele estava ficando mais novo só. Isso aí é uma bobeira que o roteiro botou, não devia nem ter botado, mas enfim. Aquilo ali foi só pra mostrar. Ele consegue destruir as naves Daleks. Então, mas aí você pode dizer que era porque era a última do ciclo dele. Aí tinha uma forcinha a mais, entendeu? De novo, todas essas desculpas não são nossas, são do Moffat. Isso é uma coisa chamada energia... Obrigado, gente, deixar de falar. Uma coisa chamada energia da regeneração. É a mesma técnica que a River usa em Let's Kill Hitler, quando os soldados nazistas atiram nela. E ela fala, nunca atirei uma garota quando ela está se regenerando. Ela manda um pulso de energia e nocauteia todo mundo. Você pode até dizer que a energia de regeneração, no momento da regeneração, ela pode ser canalizada em algum ponto. O que acontece é que o Capaldi, nenhum outro doutor, quis canalizar nas próprias roupas. Né? Isso é uma coisa importante. Próxima pergunta. Uma pergunta que já está sendo meio comentada aqui é como que o Hurt, né, o Patrick Troughton mudou as roupas? Na época ninguém sabia que ia precisar fazer isso de novo, e aí eles fizeram de qualquer jeito. Não tem explicação, isso aí nunca teve explicação. Fred Pavão, gosto de criar essa, que fui eu, na minha cabeça, tá? A BBC não falou isso. Um headcanon. Como aquela roupa era uma roupa que ele trouxe de Gallifrey, sabe, você já viu o Quarteto Fantástico? Já. No Quarteto Fantástico, as roupas deles pegaram as propriedades dos poderes dele. Exatamente. Eu acredito, nos Incríveis tem isso também. Eu acredito que as roupas dos Senhores do Tempo, para evitar esse lance de a roupa tá mais curta, a roupa tá mais comprida, ela tem uma certa propriedade que ela regenera junto. Mas isso assim, eu tô inventando para tampar um buraco. A verdade é que não tem explicação. Não tem explicação, cara. É assim, conviva com isso. E falando sobre isso, pela primeira pergunta que você falou, do anel, essa cena do anel também foi uma referência à primeira regeneração, do Hartnell para o Troughton, que acontece isso. No primeiro episódio do Segundo Doutor, quando ele levanta, assim que ele levanta, o anel, que sempre ficava no dedo do Hartnell, cai no chão. E aí é exatamente a mesma coisa. Muito bem, muito bem. Então essa foi uma analogia que eles fizeram, muito boa, aliás. Outra curiosidade sobre o anel é que o lance é o seguinte, o Peter Capaldi nunca tira a aliança dele pra fazer os personagens dele. Ele é muito apaixonado pela esposa dele. E aquele anel servia pra cobrir a aliança, na verdade. Ele usava como se fosse o anel do doutor, mas é só pra cobrir a aliança do Capaldi, porque ele não quer tirar a aliança pra gravar. Muito amor, né? Então, eu acho que é meio simbólico, tipo, ele não é mais o doutor do Capaldi, então ele não precisa mais do anel, sabe? Isso, exatamente. Tipo, eu acho que é simbólico nesse sentido, né? A terceira pergunta é uma brincadeira, na verdade, né? O Paul McGann é um senhor do tempo? Sim. O Paul McGann não, o oitavo doutor sim. O Paul McGann é o ator. Não, eu tô falando do ator mesmo, porque ele tem quase a idade do Capaldi e ele não muda. Chama genética boa. Keanu Reeves mandou um abraço, Avril Lavigne. Você ficaria impressionado com a minha idade. Chama Produtos Ivone. Chama que mais pode chamar? Chama Elijah Wood, também não envelhece. Rinodê, é verdade. Juliette Landau, que é quem viu Buffy, sabe, né? Ela fez a Drusilla. Ela tem quase 60 anos, aquela mulher. Ele é um vampiro. Keanu Reeves. É verdade, é isso, cara. A teoria no Before the Flood e o sim. Under the Lake Before the Flood.
O doutor explica a história do Bootstrap Paradox. Sim, o paradoxo do avô. Sim, então, é o paradoxo do avô. Que ele é o próprio, ele deu o diário pra ele mesmo e é um ciclo. Ele é o próprio avô, porque é o avô, que é ele, que é o... Isso. Como você disse em algum podcast aí, você disse que todos os rostos que você vê na vida são tipo pessoas que você vê na rua, tipo os seus sonhos, assim. O subconsciente, E se no The Day of the Doctor, que o War Doctor e o 10º viram o rosto do 11º, será que é por isso que eles regeneraram na cara do 11º? Isso é muito bom. Cara, eu tô impressionado. Eu tenho 11 anos, cara. Eu tô impressionado. Isso é muito bom. Porque acontece o seguinte. Cara, maravilhoso. Você tem mais alguma coisa pra falar? Acabou? É só isso? Que eu vou explicar isso, vai demorar. Que meu Doctor favorito é o Capaldi também. Você tem um ótimo gosto, cara. Muito bem. Parabéns pela... Só um orgulho, fé na humanidade e na juventude restaurada. Cadê os pais dessa criança? Rapaz, eu sou teu fã. Sua mãe? A avó? Parabéns. Parabéns, bicho. Parabéns. De verdade. Vamos lá. Isso é muito legal. O que eu falei nesse podcast foi o seguinte. Quando você sonha, isso eu entendo um pouquinho, mas não é bem biologia, é mais psicologia, mas enfim. A sua mente, ela não cria do nada rostos quando você sonha. Ela só rearranja coisas que você viu quando você tá vivendo. Tipo, que ficou guardadinho no inconsciente. Quando você estiver voltando pra casa com a sua avó, você vai cruzar com várias pessoas e você não vai olhar diretamente pra ela, mas o seu subconsciente vai pegar elas passando. Quando você descansa sua cabecinha no travesseiro e dorme, o seu cérebro ele rearranja tudo que você viu durante o dia, durante a sua vida, e forma imagens pra você. Então os rostos que você vê no sonho não é nada criado. É tudo que você viu passando, mesmo que você não tenha olhado, mas que ele está colocando ali só para tampar um buraco. Isso é uma coisa, isso acontece com a gente. A teoria que tem é que os senhores do tempo, assim como todo... Eu não sei se todo ser vivo tem subconsciente, deve ter. Todo ser vivo tem subconsciente? Se tem consciência... Subconsciente. Todo ser vivo tem subconsciente? Não? Tudo bem. Não, todos os ser vivos que têm subconsciente... Aqui é Mythbusters, né? Todos os ser vivos que têm subconsciente... Eles fazem esse lance que eu falei, né? De rearranjar. Quando o doutor vai regenerar, o cérebro dele começa a buscar, tipo, eu preciso dar um rosto pra esse cara. Que rosto eu vou dar pra esse cara? Aí ele começa a passar rapidão o que ele viu e dá ali. Por exemplo, o quinto doutor, ele viu o comandante Maxil. Inclusive tomou um teco dele, exatamente. E ele regenera pro mesmo ator, que é o Colin Baker. Ele acabou de ver aquele rosto. Em algum ponto ali a mente dele assumiu que aquele rosto era bom usar naquela hora. O Capaldi viu o rosto do Capaldi quando ele ainda era o Tennant. Tava no subconsciente. Eles viram os rostos de si mesmos, mas aí tem um lance que ele esquece. Isso é importante falar. O doutor, quando ele encontra com outros doutores, a memória fica retida sempre no mais velho. Ou seja, nessa história, o único que vai lembrar de tudo é o Matt Smith. Então os outros esqueceram. Porém, por mais que você esqueça uma coisa, essa coisa está no seu subconsciente. Então o que você falou faz sentido. Sim, porque no The Day of the Doctor, o Matt Smith fala que ele quase lembra dessa história. Então, exatamente. Então assim, por mais que você esqueça uma coisa, que é o que acontece com o doutor, o seu subconsciente guarda isso. Então vai ser usado eventualmente. Outra pergunta besta, de novo. O comandante Maxil adorava apertar os pescoços dos outros? Ele atirava em pessoas. E o doutor não tinha armas na hora. Então talvez seja um motivo do que ele esganou a Perry. Muito bom. Passa aqui para o nosso amigo. Opa! Boa tarde, meu nome é Lucas, sou de Diadema. Diadema. Vamos ver. E esse negócio de o doutor lembrar de algum rosto que ele viu. Mas e o Salamander? Eu nunca tinha visto Salamander antes na vida. Então, mas aí o Salamander entra naquilo de... Sabe que dizem... Oi? Então, tem esse lance que fala que no mundo você vai achar alguém que tem a sua cara. Não adianta. A complexidade dos rostos não consegue ser tão longe, sabe? Ali é uma coincidência pra gerar um bom episódio, entendeu? Mas não tem. Ali ele já tinha generado, é só uma coincidência mesmo. E também tem essa coisa de a gente sonha e tem essas pessoas surreais que aparecem, que são mentes que a gente são faces que a gente viu, mas também tem os monstros que a gente tem pesadelo, que a gente não viu em nenhum outro lugar que a gente criou. Então também pode ser uma teoria de que também existe alguma opção de alguma coisa de acontecer assim. Eu tenho pesadelo o tempo todo, eu nunca tenho sonho bom, só tenho pesadelo, então só tem monstro. Você precisa parar de comer coisa pesada. Meus livros, essas coisas. A minha imaginação é muito fértil, sabe? Mas isso é bom. Uma coisa que também é legal, que é uma teoria que rola, é que o doutor ele sempre regenera da forma que ele precisa. Porque como
sei lá, como o Senhor do Tempo ele tem uma mente além do tempo, tem todo aquele lance, em algum ponto é assim, putz, agora ele vai precisar ser mais atlético. Tipo, do 6 pro 7, ele precisou ser ligeiramente mais atlético, precisou ser menor. Ah, então vamos fazer, regenera ele num cara um pouquinho mais baixo. Ou o Tennant precisava ser um cara mais jovial, mais meninão. Ah, então regenera ele num meninão. Entendeu? Assim, tem alguma, o subconsciente dele dá pra ele o que ele precisa também. Talvez ele vá precisar estar no corpo de uma mulher agora. Ainda mais que a TARDIS está ligada telepaticamente com ele. Isso é muito bom. Pode ser que a TARDIS esteja ajudando ele. Ah, esse cara aqui vai precisar se virar num julgamento? Sim. Caraca, rapaz. Sim, é verdade. Ele sabe tudo, eu vou dar o site pra ele. É muito bom, cara. É verdade, é verdade. Cara, você... Olha só. Esse menino, eu tô orgulhoso. Posso só fazer uma ressalva quanto a isso? Faça todas que você quiser, cara. A ressalva quanto isso de o doutor ter a cara que ele precisa, a TARDIS dá a cara que o doutor precisa, regeneração do 2 pro 3. Não a cara que ele precisa. Ok. O corpo que ele precisa. Ok. Regeneração do 2 pro 3. Não, senhora. Ah, não? Não. Ele precisava ser um cara mais robustão pra poder cair na mão com a galera na Unity. Você vai trocar de rosto, escolhe esse. Ah, não quero. Esse, não quero. Esse, não quero. Então a gente vai te dar qualquer um. Então. Mas qualquer um. E mesmo assim veio um que Mas serviu. é que essa foi forçada, foi diferente. Foi forçada. Bom. Não, de novo, essas são teorias que a gente cria pra poder justificar. Claro. Exatamente, sim. Exatamente. Fala aí, fala de novo. Outra coisa, você esqueceu que tem o... Ele já tá no palco. Que tem... Ele já tá no palco. Oi. Você esqueceu que tem um corte entre as temporadas da regeneração do 2º pro 3º. Temporada 6B. Temporada Deixa o nosso amigo sentar aí. Bárbaro, volta pra plateia. Isso é uma coisa muito legal. Não tem a ver com regeneração, mas é uma coisa super bacana de falar. Isso é verdade. Ele tem 11 anos. É verdade. Ele tem tempo, a gente trabalha. É verdade. Vamos lá. Isso é uma coisa muito interessante. É doutor, caraca. Entre a 6ª temporada e a 7ª temporada, a gente assume que é exatamente depois, né? Que ele termina o julgamento lá em Gallifrey, sai rodopiando e já cai na TARDIS ali que a gente vê no... Não, tem toda uma temporada, ou temporada, se você quiser assumir assim, no meio, que é a temporada 6B. Sim, então, é isso que eu ia falar. Isso não tá só em universo expandido, isso tá em outros 2 episódios na série, que é o Five Doctors e o Two Doctors, como a nossa amiga aqui lembrou, que ele tá... É mais velho, né? O Patrick Troughton tá de cabelo branco no Two Doctors. Por quê? E o Jamie tá mais velho, né? Que era o Companion. Por quê? Eles estavam freelando pra Gallifrey. Porque assim, Gallifrey falou, seguinte, vou regenerar você. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não gosto tanto desse corpo bonito, parece um Beatle, não sei o quê. Então faz assim. Trabalha pra gente um tempo que a gente pensa em dar uma aliviada na tua sentença, de repente você não precisa regenerar. Joia. E ele começou a trabalhar na Celestial Intervention Agency, a Agência de Intervenção Celestial, que é tipo o núcleo de Gallifrey que investiga anomalias no tempo. Então ele começou a trabalhar para Gallifrey e passou muitos anos, o corpo foi envelhecendo. Nesse meio tempo ele resgatou os companions dele que tinham perdido a memória para trabalhar com ele e teve todo esse espaço. Porém, e aí tudo bem que você desbancou ele, mas vamos ser justos, não tá tão desbancado assim, porque sim. Sim. O universo expandido tem muito isso, acontece em espaços. Segundo que ele some e depois volta. Exatamente. Todo o universo expandido acontece nessas frestas, nesses gaps. Por mais que ele tenha trabalhado por anos e anos, ele foi sentenciado do mesmo... Os Senhores do Tempo não são legais. Eles falam, trabalha pra gente que a gente não vai regenerar você. Beleza? Beleza. Aí ele trabalhou e regenerou. Então, né? Exatamente. Vai. Olha lá, vai te quebrar. Como você diz, é Brasília do espaço, né? É verdade. Você falou Gallifrey isso. É um posto de colher. Eu me lembro fui citado, disso. olha só que maravilha. Conte.
Pavão, vírgula, Fred. Ô, peraí, temos outra criança. Fala aí. Os meninos estão com tosse. Sou eu de novo. Eu gostaria de saber, pra vocês, quais são os inimigos mais marcantes? Daleks. São os dois. Pra mim não tem pra ninguém. Você pode vir com o Cyberman, você pode vir com o Impinente, que pra mim é uma bosta. Tá. Não, o Impinente é legal. É legal. Por um episódio, 2, 3, acabou. Daleks, cara. Daleks. Forever Daleks. Vai. Daleks também? Fala você primeiro. Não, já falei, fala você. O meu, cara, quem acompanha o site sabe, meu vilão favorito é o Valeyard, cara, porque ninguém é mais o seu inimigo do que você mesmo. Porque ninguém sabe mais das suas fraquezas do que você mesmo, cara. O Dalek é mortal, mas só tem uma pessoa que vai saber o que tá ali, ó, na cabeça dele, que é ele mesmo, que é o Valeyard. Sim, Hotel Califórnia. Sim, o doutor viu ele mesmo em... Qual é o nome daquele episódio? Hotel Califórnia, né? God Complex. God Complex. God Complex, exatamente. Ele viu a si mesmo atrás da porta, né, cara? Olha, até então, eu gostaria de falar o Valeyard, só que eu ainda não cheguei nele. Ainda falta um pouco pra mim, mas até então eu sou time Dalek também. Eles ainda são muito marcantes. Justo. Uma coisa que eu queria fazer... Na verdade, meus vilões favoritos são os Vords. São os Vords. Tem também os Zarbs, são muito legais. Os Zarbs também. Os Zarbs são formigas de espaço muito bacanas. Temos o que mais? O que tem? Pois é, PPP, cara. São os Vords. Os Sea Devils são os Silurians da água, que também são muito legais. Que usam rede de pesca. Né? O nome do vilão é Sea Devil. Sim, os demônios marinhos. Os Vords são os Vords. Macra também são os caranguejinhos. Macra é legal. Todo vilão de Doctor Who é marcante, né, cara? É legal isso. Uma coisa que eu queria trazer, isso veio meio ao longo daquilo que a gente estava falando, e claro, se vocês quiserem participar. Aí tem duas biólogas aqui na plateia. Eu queria chamar vocês rapidinho aqui para falarem um pouco sobre as justificativas reais do que existe regeneração. Porque assim, a gente sabe que no mundo real, existem seres que têm propriedades assim, tipo, sei lá, você corta o rabo da lagartixa, nasce outro rabo. Então, venham dar uma visão acadêmica da coisa, uma visão, se quiserem, por favor, vocês se incomodam? Vocês têm alguma ideia? Alguma coisa? Não. Você? Ela quer falar. Você é bióloga também? Gente, tem mais uma! Gente! Peraí, deixa eu... Depois passa pra ela ali. Ela tem a tarde. Olha só, tem outra coisa. Muito bom. Sim. Fala aí, sobre regeneração no mundo real, não na série. No mundo real, sim, eu não sou bióloga, então no mundo animal a gente conhece muito lagartos que regeneram e eles fazem isso como mecanismo de defesa, na verdade, né? Para distrair o predador. Eles largam ali a cauda, né, um pedaço, para distrair o predador e poder fugir, e eles têm essa capacidade de regenerar. Nós só conseguimos regenerar o fígado, mas não se animem muito. Tá? Tem um limite. Bebam com limite, exatamente. Não é para acabar com ele. Então, assim, obviamente, dentro da história do Doctor Who, a gente leva tudo isso por esse lado, que ele é um ser extraterrestre. A gente tenta pensar pela biologia dele, que ele tem 2 corações, ele tem uma circulação diferente, então, obviamente, ele deve ter outras formas, né, outras condições para poder realizar. Ele tem pressão. Tem a questão da coagulação que acontece no sangue da gente, que a gente até tem aquela teoria, que às vezes eu até brinquei nos meus livros com isso, de que você se cortou. E qual é o motivo do nosso corpo entender que a gente tem que coagular e consertar aquilo, né? Porque não é uma coisa... Isso, não é uma coisa que a gente está na nossa mente automática, que a gente manda aquilo, você está na hora de resolver aqui que eu tenho um evento, não posso estar machucada. Não, é uma coisa que acontece automaticamente. E aí é engraçado porque a gente pode explicar isso de forma científica, mas mesmo assim, o comando exato que é mandado pra gente, não tem isso. Então você pode falar que é magia, você pode falar que é alguma coisa do mundo do Doctor Who, então a regeneração pode acontecer mais ou menos dessa forma. Quando o corpo dele está cansado demais ou está machucado demais, algo automático, como a coagulação que acontece, acontece com ele também. Isso. Tá. Oi, eu sou a Flávia, eu sou de São Paulo mesmo, Butantã.
primeiro que dos machucados é só o sistema imunológico mesmo, enzimas e coisas não tão especiais assim. Mas extrapolando, o próprio corpo humano ele vai trocando de células conforme o tempo vai passando. Então, sei lá, a pessoa que você era... eu não lembro a quantidade de anos exata, mas todas as células do seu corpo morrem e nascem outra depois de um tempo. Então... Sim, mas mesmo assim, você já está crescido, quando você está com a mesma cara, em 3 anos você já está com todas as células diferentes, então é quase uma regeneração. É aquela coisa, tem até uma piada que rola às vezes, tipo, aquela pessoa que você odeia, agora já é uma pessoa completamente diferente, porque todas as células dela mudaram. E da parte do reino animal, que a hora que ela começou a falar eu acabei lembrando, é que eu acho que o animal que vive mais tempo é uma água-viva, que ninguém sabe quanto tempo ela vive, nem porque ela não morre de jeito nenhum. Então, pesquisando aí sempre tentando achar um jeito dos humanos viverem mais. Então, até onde eu sei, a criatura que vive mais tempo é uma água-viva bem pequenininha. Daqui a pouco o Elon Musk descobre como é que foi essa parada e vai fazer alguma coisa pra gente viver pra sempre. Mas o engraçado dessa teoria dos 2 corações serem uma das coisas que ajuda a regeneração é que com a River não teve isso, né? Ela tinha um coração só. Eu acho que a situação da River é uma das mais complicadas por causa disso, porque ela traz tantas perguntas e por mais que a gente consiga a resposta de algumas, sempre tem uma pergunta nova. Sim. Até porque se ela nasceu na tarde, digamos assim, ela foi concebida na tarde, então será que os outros Companions também não recebiam a mesma energia de certa forma, dependendo dos anos em que eles participaram disso? Porque dependendo dos anos em que eles fizeram, será que tipo a exposição de 10 anos não faria um efeito disso? Tem uma teoria que rola entre os Companions, isso é uma coisa dentro do canon, que eles têm essa lenda de que Ian e Bárbara jamais envelheceram desde que saíram da TARDIS. Né? Então, deve existir algum tipo de exposição, sim, mas não é nada, não tem comprovação disso, né? A Thaís tinha falado sobre a Susan também. A Susan é um bom exemplo de Senhora do Tempo que a gente não tem certeza se regenera ou não. Então, mas a Susan parece que demorou também pra... Não, foi Ian e Bárbara. Não, Ian e Bárbara não envelhece. O lance da River é que ela é humana. Só que ela não é uma humana comum porque ela foi concebida no vórtice. Ela é uma humana com bônus, é isso. Mas ela é uma humana. Um negócio legal. Infelizmente a gente já vai ter que começar. A gente vai ter que começar finalizar. A terminar, porque só tem essas 6 horas, então tem só mais 15 minutos. Uma coisa que é legal que... Qual é o seu nome mesmo que eu esqueci? Desculpa. Flávia, nossa amiga aqui da biologia, falou que o ser humano ele regenera também, né? Em níveis bem menores, mas regenera. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de falar sobre Doctor Who, que Doctor Who ele nada mais é do que uma grande alegoria da vida do ser humano, da nossa vida. Claro. Né? Porque assim, da mesma forma que o doutor muda de personalidade, ou ele muda de perspectiva, né? Você vê que ele envelhece. O primeiro doutor ele é de um jeito, ele o 12º é mais maduro. A gente também, né, cara? Quando você vê, você pega, eu sempre falo isso em vários podcasts, já falei. Se você pegar um vídeo, sei lá, na época a gente gravava tudo em VHS, né? E aí quando eu era criança tinha muito isso. Quando não tinha nada pra fazer, não tinha internet na época. Eu gostava muito de pegar os VHS e ficar... Pois é. Aí como não tinha nada pra fazer, o que eu gostava de fazer? Eu pegava as fitas das viagens que a gente tinha feito, tinha filmado, e assistia pra ver como eu era. Como eu reagia a cada coisa. E era completamente diferente. Sim. Entendeu? Porque você também... Conjunto de valores. Sim. Você, de certa forma, você regenera tanto biologicamente falando, né? A pele regenera, quando você se corta, coagula, os neurônios eles vão funcionando mais rápido quando você é mais novo e quando você é mais velho. A gente sempre fala, inclusive, que o Hartnell é o mais jovem. Ele é o mais jovem. Pois é, ele só não é mais jovem do que ele criança lá. Ele é o mais novo, né? Ele é o doutor mais novo. Ele só tem o quê? Uns... 400 e pouco. 400 e poucos anos, né? 230? É 400 e pouco segundo, é verdade. E o Capaldi é o mais velho. Bom, agora a Jory é a mais velha, né? É porque... o curador mais velho. O curador a gente nem sabe se é um doutor, né? Doutor. A gente não sabe. Olha aí. Tá indo embora. Tudo tchau, bem. Carol. Tchau. Obrigada por terem vindo. Vai sair. Vai sair na íntegra. O curador a gente não sabe se é um doutor. Sim. Talvez seja tal qual o Valeyard, né? Ou trocou de valor. É um doutor que tá tão lá na frente que ele parou de viajar. Agora ele só fica no museu e o museu é à tarde. A aposentadoria tá... Aposentadoria. A gente aqui no Brasil tá quase assim.
Olha, aqui no Brasil ele tá porque ele viaja não vai muitos aposentar anos. nunca, então ele vai virar um curandão. Tá caro, né? O Cronotes, é verdade. Que caro. Outro exemplo muito bom que a nossa amiga Renata da plateia falou, o professor Cronotes, de Chada. Cronotes. Ele aposentou, tava lá trabalhando de professor. O Capaldi se aposentou por um tempinho. O próprio Capaldi acabou de falar aqui, eu não posso ter um descanso, eu não posso parar nunca. Não posso. Daí ele falou, não, pensando bem, peraí. Porque ele vê um negocinho brilhante, ele já vai. A gente tem DDA, né? DDA. Você vai lá e faz. Mas você pode pensar em um momento que o doutor eventualmente chega e fala, chega. Quer um doutor que descansar bastante? Não é incomum, impossível. O Pertwee tinha tempo de ir em clube de cavalheiros, jogar xadrez e beber vinho, cara. É verdade. A vida do terceiro doutor é maravilhosa. Ele ia lá, socava meia dúzia de demônio marinho, pegava a cueca do mestre e jogava pra cima da cabeça, e depois ele ia pro clube de cavalheiros beber vinho e jogar xadrez, cara. Usava a chave de fenda sônica pra explodir o chão. De tudo, é verdade, cara, é verdade. Tá vindo o Zibi. Gente, falamos sobre as coisas do coração aqui, falamos sobre como nós mudamos de perspectiva, exatamente. Falamos um pouco do cânon da série, falamos sobre tudo. E esse podcast vai ao ar ainda hoje é que dia? Sábado, hoje é sábado. Não sei se amanhã tem feriado, né? Talvez seja no meio da semana, talvez seja na quarta-feira, não sei. Você que está ouvindo em casa, talvez seja na quarta-feira, talvez seja na terça, não sei. Mas ele vai sair em breve. Eventualmente. Mas vai sair em breve. O tempo, né? O tempo é relativo, exatamente. É fixo, não é uma sucesso, né? Alguém, antes da gente fechar, alguém quer falar, quer fazer algum ponto que não falou ainda? Alguém quer falar? Vocês alguém ficou com alguma pergunta? Não, pergunta, apontamento. Não sejam tímidos, por favor. Tem pessoas que falaram mais de uma vez. Quem não falou quer falar, alguém... espalhando as vibes. Vou contar até de 5 a 0, 5, 4, 3, 2, 1, ninguém. Gente... Pra quem tá ouvindo em casa. Exatamente. Pra quem tá ouvindo em casa... Tá aí, vamos fazer ao vivo pra galera ver como se faz? Pra quem tá ouvindo em casa e quer também, porque de novo, eu gosto muito quando ele tem... Tá vendo como é legal quando a gente grava com a galera? É mais gostoso. Porque dá um né? A gente quer voltar. Surgindo a oportunidade, nós estamos aí. Sim, exatamente. Só que não, chama de novo. Chama de novo, Fenac. Gosto muito quando vocês participam. Gosto muito quando vocês se empolgam com a gente. É pra isso que o podcast existe, né, cara? Então, se você que está em casa ouvindo e está com inveja, porque não pode fazer parte disso, você pode mandar o seu e-mail também. Você vai mandar o e-mail no podcast@drrubrasil.com.br. Tem também o Diário do Dr. Brasil, que é o Facebook do Dr. Brasil, que agora está com o algoritmo meio zoado, porque o Zuckerberg está zoando os algoritmos de todo mundo, que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o facebook.com/drrubrasil. Tem também o pássaro que vem junto ali com todos os amigos dele, vem uma... Como é que é o nome do coletivo de pássaro? Um bando? Um bando, vem um bando de... Bando, né? Deve ser. Quando vem vários pássaros juntos, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o... twitter.com/drrubrasil. Temos também nosso canal do YouTube que tá parado, não vai voltar para mim, de verdade, que é o youtube.com/drrubrasil. Instagram tem stories lá hoje. É verdade, vai ter fotos. Vamos fazer mais. Sim, legal. Se você gravou alguma coisa, mande pra gente. Vão ter fotos desse evento no nosso Instagram, já tem um videozinho, vai ter uma foto de todo mundo que a gente quer registrar esse momento. Obrigado, legal. Fiquem por aqui que a gente vai tirar foto com vocês que é o instagram.com/drrubrasil. Nós somos Dr. Brasil em todas as redes sociais. Isso. A gente queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui. Vocês merecem uma salva de palmas. Se batam palmas Parabéns. pra vocês mesmos. Eu vou confessar o que eu disse pra ele vindo pra cá no carro. Tomara que tenha pelo menos 10 pessoas. Sério, eu falei isso. Muito obrigado mesmo. Porque eu achei que todo mundo ia viajar. Pois é. E eu falei, não tem ninguém! Muito obrigado pela FENAC, pela oportunidade. Obrigada, FENAC. Obrigada, Dayana. Palmas pra ela, de rosa. Maravilhosa. Sim, passamos isso mais vezes. E agradecer também. Agradecer a BBC, agradecer a Suma de Letras. A BBC, isso aqui, vamos lá. Foi a BBC que mandou isso aqui. Não foi naquela locadora que a gente sabe qual é. A BBC mandou pra gente o arquivo deles. Não foi no estilo MacGyver. A BBC mandou, então obrigado, BBC Worldwide, obrigado. FENAC, obrigado. Suma de Letras foi mandado brindes pra vocês. Mandou brindes, sempre legais. A Suma de Letras é ótima. O Bárbaro dispensa obrigado. Porque ele sempre tá comigo, então muito obrigado pra vocês também. Muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês. E eu gostaria de falar alguma coisa. Quando vocês me convidaram para esse evento, aí eu lembrei da primeira vez que eu conheci vocês. Olha só. Que foi num evento no Shopping Bourbon, que era exatamente a mesma coisa. Era a gravação de um podcast. E eu estava na plateia. E vocês estão agora. E agora estou aqui, deste lado do palco. Então, gente, sonhos viram realidade.
Hoje em dia é meu melhor amigo, meu padrinho, meu Nardou. Agora é oficial. Então, gente, é isso. Muito obrigado. A gente espera vocês no próximo podcast ao vivo. Estejam aqui. No próximo evento. Estejam também semana que vem na gravação do próximo podcast, que a gente vai dar um jeito de trazer de volta os reviews da Série Clássica, que tá parado aí. Precisa. No próximo WRCast vai ser o WRCast de review. Qual é o episódio que você qual que é o próximo? O último arco da primeira temporada, Reign of Terror. O último arco da primeira temporada da série toda do Primeiro Doutor. Então, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Valeu.